retomar os trabalhos da Assembleia. Pedi a todos atenção, em particular também a quem não está presente, pois aguarda mais inscrições. Se não existirem, passaremos à votação dos documentos que vamos discutir agora no PAOP. Como se recordam, houve alguns dos documentos que passaram para votação juntamente com o ponto do período de ordem do dia, que tinham a ver com esse ponto, que é uma prerrogativa regimental que temos prevista, e, portanto, faremos agora, se estiverem de acordo, a votação dos pontos. Gostaria de recordar o método que propus, que é a votação em sala. Se algum dos deputados que está à distância tiver uma votação discordante com aquela que é do partido pelo qual foi eleito, pedia que o sinalizasse e eu confirmarei aqui no painel que tenho diante de mim. Sandra Pereira? Só queríamos aqui um bocadinho mais desta votação, nós ainda não estamos em condições de votar. Não conseguimos conversar todos e ainda estamos aqui à espera de... não estamos em condições de votar os documentos. A bancada não se conseguiu reunir e estamos só aqui à espera que as pessoas leiam os documentos, principalmente que não os leiam. Muito bem. Muito bem. O que podemos fazer, eventualmente, é perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se entende responder agora, não temos mais intervenções, se entende responder antes da votação. Nós costumamos fazer por outra ordem, mas na verdade não há nenhum impedimento e, portanto, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se entende votar agora. Caso contrário, teremos de passar à votação, porque não temos mais inscrições, mas que entende. Saúdo a si, os membros da mesa, todas e todos os senhoras e os senhores eleitos na Assembleia Municipal, aqueles que estão aqui presencialmente, como também aqueles que se encontram connosco de forma por via da tecnologia. Quero saudar naturalmente todos os trabalhadores do município e quero, relativamente neste ponto às questões que me foram colocadas, acho que os tempos estão para a objetividade e quero lamentar ter que este espaço ser um campo de frustrações. Eu quero dizer um campo de frustrações, porque posso fazer, e falo-ei sempre que necessário, porque tenho um memorando atualizado de tudo o que se passou relativamente à questão da linha circular. E recordo só como último episódio que houve um debate, quando pela primeira vez tivemos uma comissão parlamentar da Assembleia da República a reunir em Odivelas, pasme-se, por causa desta questão, onde eu estive presente e tive a primeira intervenção. O que é certo é que o Sr. Ministro, no dia seguinte, foi interpelado na Comissão da Assembleia da República. Eu acho que era importante que, uma vez mais, aqui, nesta Assembleia, fosse dado conhecimento das declarações do Sr. Ministro, que afinal todos falam e toda a gente... E, portanto, o Sr. Ministro é público, está no site da Assembleia da República, está em todo o lado de quais foram as declarações do Sr. Ministro. É por isso, eu acho que isto tem sido um campo de frustrações. Eu nunca fiz disto uma força da Câmara Municipal de Odivelas. Tivemos uma atitude desde a primeira hora, em todos os momentos de interpelação do Governo, no estudo de impacto ambiental, de participação, de dar contributos. E aquilo que eu quero dizer é que, de uma forma esclarecedora, quando se pensou que a Assembleia da República, Casa de Democracia, aprovou uma lei que o Governo, pelos vistos, não considerou, que o Sr. Presidente da República desvalorizou. Desculpe-me, Sr. Presidente, o mínimo que eu podia fazer enquanto deputado era pedir constitucionalidade deste assunto, porque eu sentia-me lesado. E, portanto, essas frustrações não podem vir ser para aqui, para a Câmara Municipal, agora exigido à Câmara Municipal aquilo que nem os deputados desta República, afinal, através de uma lei, conseguem. Mas eu digo isto e disse isto na reunião de Câmara. Eu não estou a desculpar ou a disfarçar aquilo que foi a posição do meu partido, porque essa é pública e conhecida, mas eu ainda não vi nenhum deputado que aprovou aquela lei pedir a constitucionalidade desta lei. Ainda estão dentro dos prazos, eu sei. Agora, a constitucionalidade daquele diploma não foi pedida até este momento.
E por isso, o Sr. Presidente da República, não o constitucionalista, o Presidente da República, promulgou o documento, disse que entendia aquela decisão, a aprovação de uma lei, como uma recomendação ao Governo e não mais do que isso. E a partir daqui, os senhores deputados que votaram aquele projeto de lei, ou aquela lei, não, portanto é isso que eu digo. E por isso, da minha parte, continuaremos a assegurar, conforme o Sr. Ministro assegurou na Comissão, e eu convido todas e todos os deputados que tiveram presentes, mas não só, no debate que houve por parte da Comissão do Parlamento no nosso pavilhão multiusos, isto momentos antes de se ter dado esta questão do Covid, que o Sr. Ministro, no dia a seguir, eu tenho o vídeo comigo, posso pô-lo aqui em voz alta, quem quiser ouvir, a dizer que não há maneira de desligar. E, portanto, os senhores que continuam a fazer isto de uma questão política, quando eu tentei que isto fosse uma questão que não prejudicasse os municípios de Odivelas, é que eu vou dizer, eu fico sem vontade se quer intervir. Quando alguém vem dizer aqui que a extensão do metro a Loures beneficia o Presidente da Câmara de Loures. Epá, desculpa, esta pessoa tem meramente o interesse partidário. Não pode dizer isto porque conhece Odivelas. Não pode dizer isto. Não pode. Porque sabe o que é que nós sofremos em termos de congestionamento de tráfego, sabe o que nós sofremos em termos de congestionamento de estacionamento. E olha, eu espero, dando continuidade àquilo que foi a nossa coerência, que agora os senhores deputados peçam a constitucionalidade da lei, que aprovaram e que não foi cumprida. Espero de seguida que nós façamos o nosso caminho. Agora o que foi aprovado foi a construção das estações de Santos e da Estrela. Espero que consigamos no próximo quadro comunitário, estamos muito empenhados na área metropolitana, na sexta medida, nos 650 milhões, conseguir inscrever a expansão do metropolitano ou de um meio de transporte pesado ao município de Loures. E estar daqui a um ano, quando for aprovado o PNI, o Plano Nacional de Investimentos 2030, estar inscrito nesse quadro comunitário essa decisão. Bom para Loures, bom para Odivelas, bom para a área metropolitana. Agora, aquilo que vos digo é, naturalmente, que o que nós fizemos desde a primeira hora foi assegurar, ainda que possa haver um prejuízo ou eventual, poderá também ser eventual, que os municípios de Odivelas não fiquem prejudicados com uma eventual linha circular. O Ministro veio cá e garantiu. O Ministro, na Assembleia da República, perante a Comissão Parlamentar, garantiu. E nós continuamos de frustração em frustração. Quando a minha frustração é não conseguir salvaguardar os interesses do município de Odivelas, quando nem os deputados da República, com uma lei, conseguiram impedir aquilo que é a intenção do Governo e que o assumiu. Com a qual eu não concordo, com a qual muitos engenheiros não concordam, mas olhem, eu também não concordei com o encerramento do Mosteiro de Odivelas e tive que viver com ele e o problema veio para nós. E não vi cá nenhuma comissão da Assembleia da República vir aqui reunir. Ninguém preocupado com isso. Muitos cá estiveram agora e que aprovaram na altura. Por isso, aquilo que eu digo é, estou à espera que os grupos parlamentares que são lesados porque aprovaram uma lei peçam a constitucionalidade. Estou à espera de conhecer o desenvolvimento desse aspecto e, da nossa parte, não desviámos a agulha. O Sr. Ministro assegurou, no dia seguinte que aqui esteve a Comissão Parlamentar, assegurou o não desligar da linha e que era impossível fazê-lo. Portanto, está documentado, já existe mais do que um vídeo e, portanto, eu, a partir daqui, o que é que querem mais que a Câmara Municipal possa fazer? Que não assegurar o prolongamento do Metropolitano Loures no próximo quadro comunitário. Esse é prioritário para conseguirmos que então em Odivelas, ou seja, aqueles que dizem que afinal com a linha circular os carros até vão para Lisboa, já nem ficam cá estacionados em Odivelas, vão para Lisboa, para o Campo Grande, portanto já nem ficam cá os que vêm de Loures, ainda estão preocupados, ou seja, não, vamos prolongar o Metropolitano a Loures e resolver o problema de mobilidade das pessoas. E por isso, esse é o meu empenhamento, em conjunto com a área metropolitana de Lisboa, e quero dizer-vos, assegurar-vos que eu estou convencido, ou mais, estou plenamente convencido que vamos ter sucesso nessa tarefa
independentemente dos ganhos políticos, valores. Para nós temos sempre a prerrogativa que é apanhar, conforme sempre disse, os municípios da área metropolitana norte mais a montante, para, no fundo, receber os municípios do Sobral, os municípios de Mafra, os municípios do Infantado, de Loures, Sete Casas, que possam não vir pisar, que não possam não vir sobrecarregar o nosso espaço público, o nosso ar que respiramos todos os dias. E aqui há um claro benefício para o município de Odivelas e para os municípios de Odivelas. E por isso, se não conseguimos impedir a construção de uma linha circular, eu contei no outro dia 14 intervenções que já tive neste processo, seja em comissões parlamentares, seja em reuniões com o Ministro, reuniões com o Secretário de Estado, intervenção no estudo de impacto ambiental, intervenções aos mais diversos níveis, até participei na Comissão Parlamentar. Digam-me o que é que nós vamos conseguir mais do que conseguir que o município de Odivelas, e eu quero dizer isto, um vizinho meu trabalha no Instituto Superior Técnico, está muito contente com a linha circular, porque vai entrar em Odivelas e vai sair sem mudar de linha. Ele está muito contente com isto. E portanto, aquilo que eu vos digo, não, desculpem, é verdade, é que há 60% das pessoas que fazem atualmente transporte, 40% não fazem. Basta haver um prejudicado que eu, enquanto Presidente da Câmara, fico preocupado. Garantimos com o Ministro a partilha das duas linhas. O Ministro diz, há um mês atrás, é impossível desligá-las. É fisicamente, tecnicamente impossível. Nós continuamos a fazer disto uma questão aqui, à porta fechada, às 20 da noite, para inglês ver, desculpem-me. E por isso aquilo que vos digo é, espero que os senhores deputados peçam a constitucionalidade da lei, que a aprovaram, espero que o Tribunal Constitucional possa pronunciar-se sobre essa mesma constitucionalidade. No resto, continuaremos o nosso caminho, nomeadamente batendo-nos para que o próximo quadro comunitário contemple, sem dúvidas, inequivocamente, a extensão do metro Loures para benefício dos odivelenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mesa registra 3 pedidos de esclarecimento à intervenção que acabou de referir. O primeiro deles é a deputada Sandra Pereira, PSD. Sr. Presidente, eu de facto não consegui perceber mais uma vez, também já não me espanta, a sua intervenção. E vamos por partes. Sobre a questão política, porque eu queria, sobretudo, centrar na questão política. O Sr. Presidente conhece alguma coisa mais, além do que as palavras do Sr. Ministro? O Sr. Presidente conhece estudos, conhece planos sobre a tal partilha de linha? Sabe das 3 fases da adjudicação? Se está lá alguma coisa relacionada com a partilha de linha? Já viu o projeto e sabe se existe alguma coisa na partilha de linha? É que eu digo-lhe, não consta. Aquilo que o Sr. Ministro disse é que se iria estudar uma possibilidade. Quando se entender, nós já tivemos muitas vezes esta discussão aqui, o Sr. Presidente não quer ver. Isso, do ponto de vista técnico, é errado. É contrariar o único bom argumento pelo qual a linha circular faz sentido. Depois, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Ó Sr. Presidente, não se pedem constitucionalidades de leis. O PSD não pede a constitucionalidade de uma lei que aprova. É ao contrário. Os senhores é que se arrogaram da lei não ser constitucional e não pediram, como deveriam, se têm dúvidas, requerer ao Tribunal Constitucional que declarasse inconstitucional. E aí sim, os senhores, se tivessem vencimento no Tribunal Constitucional, podiam-se permitir a não aplicar uma lei do Parlamento. A questão aqui que se coloca, Sr. Presidente, é que o Parlamento, o Partido Socialista, o Primeiro-Ministro, o Ministro do Ambiente estão a aplicar uma lei, estão a tomar uma decisão contrária a uma lei que foi aprovada. Esta é que é a questão. E o PSD não acha que essa lei é inconstitucional, por isso mesmo é que aprovou. E por isso mesmo é que o PSD não pede a inconstitucionalidade da lei. Diga-se. Portanto, o Sr. Presidente está sempre ao contrário nesta discussão. E a discussão para Loures. Eu também defendo que o metro vá para Loures. Aliás, já disse aqui muitas vezes que nós devíamos ter isso como cavalo de batalha, porque isso é a única forma de que o metro possa sair do centro de Odivelas. Já disse isso várias vezes. Mas, ó Sr. Presidente, eu queria ouvi-lo sobre a questão específica
do corte da linha amarela e da partilha de linha. E vou percebendo, pelas suas intervenções, que o Sr. Presidente é a favor. Eu vou percebendo, o Sr. Presidente, isto não faz muita força com o Governo. Pois não, o Sr. Presidente só tem força com o Governo dos outros, porque com o seu, mesmo que as decisões sejam evidentes que lesam os municípios de Odivelas, o Sr. Presidente de facto não tem força nenhuma e isso é de lamentar. Olha, isso é que representa para mim uma frustração. De facto, tem razão. E depois, vou concluir, Sr. Presidente, para lhe dizer que, em suma, era isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que estou a deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. É assim, aqui a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, agradeço algumas respostas e outras não respostas que poderá ter dado e não dado, mas a verdade é que se atropela aqui um pouco, e eu vou explicar porquê. Em primeira instância, diz que sim senhor, o Governo foi contra esta lei. Ok, boa. E depois dá um precedente muito grave, a meu ver. Porque estamos a dizer que então o Governo entende que a lei é constitucional e siga para bingo. Aquela lei não é preciso ser respeitada. A mensagem que nós estamos a passar para os portugueses e para as portuguesas é muito simples. Se um português acha que a lei é inconstitucional, não a cumpre. Pronto, eu também posso achar que andar a 120 km por hora na autoestrada é inconstitucional. Posso andar a 200. Porquê? A lei é clara, a lei é para ser cumprida, quer a gente goste, quer não gostemos. Mas temos que cumprir as leis como de qualquer um. E o Governo não é nem mais, nem menos do que qualquer outro cidadão em Portugal. Tem que cumprir a lei como toda a gente. Depois, o Sr. Presidente, mais uma vez, manda esta pergunta para os deputados da Assembleia Municipal. Mas o que mais pode fazer o Presidente da Câmara? O que é que nós queremos que o Presidente da Câmara faça? Olha, eu vou-lhe dizer, já lhe disse isto várias vezes, e digo mais uma vez. Eu gostava de ver, de forma pública e clara, o Sr. Presidente da Câmara defender os interesses dos municípios de Odivelas e apresentar-se contra esta linha circular de uma forma tão intensa como faz nas respostas às perguntas que lhe fazemos aqui. E não é subscrever petições online que vai mostrar tudo o que pode fazer. O Sr. Presidente consegue fazer muito mais, pode fazer muito mais, mesmo que não leve a lado nenhum. O sinal era claríssimo de que o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas está, de facto, ao lado dos municípios de Odivelas e dos seus interesses. Porque diz, nós já conhecemos todos as palavras do Sr. Ministro. O Sr. Ministro escreveu-lhe uma carta, o Sr. Ministro respondeu-lhe umas respostas, e o Sr. Ministro deu umas entrevistas que contradizem a carta que o Sr. Presidente distribuiu pelos deputados municipais. E depois vamos ouvir como esta Assembleia Municipal, através da Comissão de Planeamento e Ordenamento do Território, tivemos uma reunião com o Presidente da Administração do Metropolitano, em que ele e o engenheiro responsável pelo estudo, se não estou em erro, pelo projeto, não contempla a partilha de linha. Não contempla. A questão que eu queria colocar era o que é que o Sr. Presidente vai fazer a mais para dar um sinal claro de que o Executivo de Odivelas é contra a linha circular. Mas, aparentemente, isto é uma própria questão que o Sr. Presidente tem. Eu espero ter conseguido ajudar e espero que consigamos ter um Presidente mais combativo nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para o Lúcia Lemos, também para um pedido de esforço. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara, se possível. Da sua intervenção sobre este tema, o Sr. Presidente da Câmara afirma duas ou três coisas que talvez seja importante esclarecer. Primeira, estamos muito empenhados em que haja um meio de transporte pesado para Loures. Já hoje nesta sala se ouviu falar, eventualmente, do aproveitamento da linha do oeste da CP, dos comboios. E o que eu gostava de perguntar é se esta vontade do meio de transporte pesado para Loures está apresentada como alternativa à extensão do metro. Ou seja, estamos a falar de coisas complementares e a extensão do metro a Loures continua a ser uma prioridade, ou estamos a falar em alternativa?
se a linha do comboio vai passar a servir Loures e, se assim for, como é que fica o território de Odivelas. Depois gostava também, de facto, o Sr. Presidente da Câmara desabafou, que isto pode ser uma série, no fundo, de lamúrias ou de frustrações, um canto de frustrações, mas, Sr. Presidente da Câmara, a política é isto mesmo. Por às vezes pode ser até desgastante e nos dias que correm pode até ser muito desgastante e todos os políticos em Portugal hoje têm que merecer o nosso apoio pelo combate que estão a fazer. Vossa Excelência também. E, portanto, não está isso aqui em questão. Agora, o senhor disse, não conseguimos impedir a construção da linha circular. Palavras textuais. Se não conseguimos impedir, e portanto está neste momento a assumir que essa já é uma guerra perdida, eu acho que pode não ser. De facto, se a Assembleia da República se mobilizar para que aquilo que aprovou seja respeitado, pode não ser uma luta perdida. Estamos de algum modo a assumir duas coisas. Primeiro, que Odivelas vai ter que se contentar, ou partilhado ou não, mas vai ter que se contentar e perder a linha direta ao centro de Lisboa. Segundo, estamos a assumir que o Poder Executivo pode perfeitamente contrariar a lei na sua governação. E isso é, de facto, um mau princípio. É mesmo um mau princípio. E, portanto, o que eu gostava, se possível, estou já a concluir, Sr. Presidente, se pudesse clarificar esta ideia do meio de transporte pesado para Loures, o que é que isto quer dizer? Porque isto passou assim, sem sublinhado, estamos a falar aqui concretamente de quê e em Odivelas fica como nesse panorama. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Presidente da Câmara, caso entenda, para responder aos pedidos de esclarecimento. Sr. Presidente, eu não vou alimentar polémicas estéreis e quero agradecer as questões que foram colocadas e quero deixar aqui esclarecido, em primeiro lugar, uma questão que é uma expressão minha. Eu não me sinto tecnicamente habilitado, eu não tenho nada contra a linha circular e volto a dizer. O que eu tenho é que pode haver prejuízo para os municípios de Odivelas. É que são aqui afirmadas que Odivelas perde a linha direta ao centro de Lisboa. Mas perde porquê? Essa linha vai ficar, não vai haver nenhum... A única coisa que o Ministro disse é que se não houver justificação, para durante o dia, tirando as horas de ponta, haver transbordo que seja melhor para as pessoas, é o único eventual prejuízo que possa existir. Porque então, ao início do dia e ao final do dia, isso nem se coloca, até porque o Ministro usou a expressão. Era um rolhão que havia no Campo Grande de manhã. Bom, e por isso, Sr. Presidente, eu vou só aqui deixar 4 respostas e uma reflexão. Primeiro, quero agradecer a amabilidade e a elegância das palavras da Sra. Deputada Lúcia Lemos e dizer um modo de transporte pesado, eu tive muito cuidado de dizer porquê. Porque pode não ser um metro enterrado, pode ser um metro ligeiro de superfície e daí ser um modo de transporte pesado. E portanto, nós na área metropolitana estamos a estudar qual é a melhor forma, dentro de um modo de transporte pesado, onde existe um modelo que é com rodas que chama-se BRT, um modelo que é metro ligeiro de superfície, que chama-se VRT, ou o modelo enterrado, que é o típico metro. Daí o cuidado das minhas palavras e, portanto, poderá, e aquilo que eu até entendo melhor, ser um metro ligeiro de superfície, onde for possível, é mais barato, é ambientalmente mais sustentável e, portanto, tudo tem um conjunto enorme de mais-valias. Em segundo lugar, eu não queria mesmo entrar neste debate, mas as palavras da Sra. Deputada Sandra Pereira não me fazem qualquer sentido. Pergunto ao Sr. Deputado Nelson Silva, quem é que se fiscaliza o cumprimento da atividade da Câmara Municipal? A Assembleia. Quem é que fiscaliza o cumprimento da legalidade do Governo? A Assembleia. Portanto, eu não percebo porque é que os deputados que aprovaram uma lei que acham que está a ser violada não a podem pedir a constitucionalidade. Não. É um direito deles zelar por aquilo que aprovaram. Eu não percebo porque é que o PSD não está a querer pedir a constitucionalidade disso. Vou ser claro. Se o Executivo da Câmara Municipal é fiscalizado pela Assembleia Municipal, nomeadamente o escrupuloso cumprimento da lei, do orçamento e dos documentos que são deliberados, como é que um documento está aprovado na Assembleia, pelos deputados da Assembleia, que é desrespeitado, entre aspas, pelo Governo, não é pedida a constitucionalidade pelos deputados que aprovaram? Não consigo encontrar resposta para isto. E a Sra. Deputada Lúcia Lemos está a perceber bem o que eu estou a dizer. Está a perceber bem o que eu estou a dizer do ponto de vista legal. Se um deputado aprovar um documento aqui,
que o Governo, que o Executivo não cumpra. Portanto, eu peço desculpa, há aqui alguma coisa que eu não estou a perceber. A terceira questão. O Sr. Deputado Nelson Silva disse o seguinte. Ora bem, nós temos várias formas de abordar um mesmo problema, provavelmente. Eu vou-lhe dizer, desde a primeira hora, que há aqueles que quiseram ver o problema como uma linha circular, como o corte da linha amarela, e eu preferi pôr-me do lugar daqueles que não querem ter um prejuízo da eventual linha circular. Ou seja, e aquilo que nós fizemos, e o Presidente da Câmara, foi desde a primeira hora, junto de todos os meios que tenham ao meu alcance, garantir, assegurar que aquilo que pode ser uma linha circular não prejudique as linhas radiais, nomeadamente a de Odivelas. E a partir daqui fazer um caminho comum. Isto é, já que é vontade do Governo ter uma linha circular, já que o Governo a manifestou, já que o Governo quer impô-la, já que o Governo desrespeitou, entre aspas, uma lei aprovada pelos senhores deputados que fiscalizam o Governo, eu preocupei-me desde a primeira hora em assegurar que não houvesse prejuízo para os municípios de Odivelas. E eu não consigo mais, ao Sr. Deputado, o caminho que vou fazer a seguir é com o Sr. Ministro e o Presidente do Metro pedir uma reunião técnica. Porquê? Ainda agora foi lançado o concurso para as estações que estão prontas em 2023, salvo erro. De Estrela, não, foi adjudicado. Adjudicado depois de ter ficado deserto. Que eu estou bem por dentro desse processo. Ficou deserto e agora foi adjudicado a um consórcio. E, portanto, foi adjudicado, estará pronto lá para 2023, é o que se diz. E, portanto, a seguir, ainda tem que depois lançar aqui o concurso cá de cima. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, o próximo passo que eu vou dar enquanto Presidente da Câmara é, quando serenar esta questão da pandemia, junto do Sr. Ministro da Tutela, junto do Metro, suscitar as questões técnicas para que possa ser explicado ao Executivo aquilo que é uma decisão. É porque há aqui algumas pessoas que vêm para aqui dizer que a mim interessa-me as questões políticas. Mas quando as questões políticas o Ministro diz uma, diz duas, diz três, que está garantido, não será desligada, depois já quer ir para as questões técnicas. Ou seja, a garantia política já não chega. Mas nós vamos lá também, porque o meu objetivo é defender os interesses dos municípios de Odivelas. Conseguiu, trouxe cá o Ministro, conseguiu, pus o Sr. Ministro a responder na Comissão Parlamentar aquilo que parece que alguns nem queriam ouvir. Eu acho que algumas pessoas preferem dizer que há um corte e achar que há um prejuízo para Odivelas, em vez de se porem do parte da solução e construirmos um caminho comum, de modo a que a eventual linha circular não prejudique os municípios a norte. Até porque, olha, eu hoje já disse, alguns defendem um argumento para mim que é completamente falacioso. Eu quero defender Odivelas, esta situação leva mais carros para Lisboa. Olha que bom, deixam de estacionar aqui em Odivelas. Portanto, estou a defender Odivelas e depois... portanto, eu acho, com toda a serenidade, o próximo passo, o segundo argumento, desculpem-me, é dizer que entre si há um corte, quando há pessoas que até vão para a linha do Arieiro, para a linha do Técnico, para a linha do Martim Muniz e que deixam de fazer um transbordo, porque podem continuar a linha sem fazer o transbordo que hoje são obrigados. Não sei se é 10%, se é 5%, se são 15%, mas esses ficarão beneficiados. Mas eu também não vou por aí. Vou apenas dizer que ao próximo, e respondendo à Sra. Deputada Sandra Pereira, ao Sr. Deputado Nelson Silva, ao Sr. Deputado Luís Santos em particular, o próximo passo pós-cenar, depois do concurso ter adjudicado, depois do Ministro, e eu recomendo vivamente a que ouçam as declarações do Ministro na Assembleia da República, na Comissão, eu acho que até deviam ser partilhadas aqui estas declarações para ficarem, porque eu percebi que isto é um tema partidário neste momento. E que aquilo que eu me quero, desculpem, desviar, é desse ruído e quero-me agarrar ou quero-me sustentar na posição funcional, na parte funcional de resolver um eventual problema que eu já percebi que já se deslocou para 2024. Provavelmente nas próximas eleições autárquicas de 2024, se quiserem, e o meu partido também ainda cá estarei, portanto cá estaremos em 2024, porque é 2021,
nem a Estação da Estrela ou tal. Portanto, 2025. Em 2025, na campanha, na verdade, peço desculpa, cá estaremos para continuarmos a falar nesse assunto. E por isso, Sr. Presidente, é aquilo que me digo, nunca me desliguei deste assunto, estive presente sempre em todos os fóruns, até mesmo no pavilhão multiusos, fiz ver que eu não tenho nada contra a linha circular e volto a dizer, não tenho nada contra. E existem até escolas de engenharia, aqueles que dizem que não, que até defendem as linhas circulares. Eu ouvi na Ordem dos Engenheiros as duas tendências. E querem saber, minha preocupação é o foco, não prejudicar os municípios de Odivelas. E o Sr. Ministro falou, a justificação política não chega, vamos agora para a parte técnica, lá estaremos. Mas ainda temos 5 ou 6 anos para acompanhar esses projetos, assim cá estejamos todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho neste momento a Lúcia Lemos para uma intervenção, creio. Sr. Presidente, não era uma intervenção, não queria gastar muito tempo, mas se tivesse sido, Sr. Presidente, dizer em meu nome que eu compreendo e acompanho que a Assembleia da República deve fiscalizar a ação do Governo. Sabemos isso, assim como esta fiscaliza a ação da Câmara. Agora, não subscrevo a ideia de que quem votou a lei tem que pedir a inconstitucionalidade. O que podem fazer os deputados é, do ponto de vista político, uma moção de censura ou de não confiança, isso é uma coisa, a outra é aferir da legalidade da ação do Governo, e esse é outro campo, não é a questão da constitucionalidade, é saber se a ação do Governo está ou não conforme à lei. Portanto, como eu fui invocado, eu queria deixar isto claro, se gastei do meu tempo, terei que depois otimizá-lo. Obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Neste momento penso que são reunidas condições para fazermos a votação dos documentos que ficaram para votar no PAOD. Pedi agora a todos os deputados, então, Eu queria só saber se é indiferente para o nosso sentido de voto, mas se... peço desculpa, sim, tem toda a razão. Aliás, não só a deputada Sandra Pereira, mas também a bancada da CDU também fez uma sugestão sobre o primeiro documento. Eu responderei já a seguir. Quanto ao título do voto do louvor que foi proposto, embora não damos votar agora, mas era melhor fixarmos o texto durante o PAOD, eu estou de acordo com a questão que a CDU fez, porque embora me pareça que o tema fundamental do voto de louvor é o Serviço Nacional de Saúde, na verdade, na parte deliberativa do voto, aparecem referências à proteção civil, às forças de segurança, aos servidores de autarquias e, portanto, a mesa sugere que seja colocar à votação o documento com esta adenda, este acrescento. Quanto à sugestão também de redação que foi feita pelo PSD, para a parte deliberativa, um ponto para instar o Governo na compra de material abundante para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, eu sugeri apenas que, em vez de abundante, fosse em quantidade adequada, que abundante, mas de acordo, e a mesa incorporará essa sugestão que creio não ser divisível, mesmo que fosse a mesa. O deputado Nelson Silva pediu um esclarecimento. Sim, de facto não vamos votar esse ponto agora e aqui durante a ordem. Sim, votaremos no final do ponto relativo ao Covid e, portanto, ou seja, no final do ponto que temos na ordem do dia. Bom, passamos então para as votações. Recordo apenas, como há pouco, que faremos com esta nuance, votarão os políticas presentes em sala, se algum dos deputados que está à distância, e eu consigo confirmar que estão presentes, tiver alguma votação em sentido distinto, alguma declaração de voto para fazer, poderão fazer. Se estiverem todos de acordo, fazemos assim, em vez de fazermos votações nominais de todos os. Assim sendo, passamos à votação dos documentos que temos em mãos e que serão votados já no PAOD. Primeiro, o documento número 2, é um documento da bancada do CDS-PP e é um voto de pesar pelo falecimento de Pedro Barroso. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, mas a pergunta se há declarações de voto algum dos senhores deputados queira fazer. Não registando, passamos ao documento número 3, que se trata de uma recomendação também da bancada do CDS-PP sobre análises de imunidade ao Covid-19. Quem vota a favor?
Quem se abstém? Quem vota contra? Foi, portanto, esta recomendação rejeitada com os votos favoráveis da CDU, do CDS, do PAN e da deputada não inscrita Lúcia Lemos, a abstenção do PSD e os votos contrários contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Obrigada, Sr. Presidente. Eu votei favoravelmente esta declaração, porque me parece importante que, a nível mais micro, nomeadamente das câmaras, seja possível fazer o máximo de testagem. Pode ser para detecção, como pode ser depois para a questão da imunidade de grupo. E se a Câmara Municipal de Odivelas puder adiantar serviço, se calhar Odivelas fica melhor. E por isso acompanhei a moção, a recomendação que está aqui apresentada pelo CDS. Disse: Sr. Presidente, a declaração é para constar em ata, mas calculo que não quer em papel, terei que enviá-la via mail. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho também inscrito o deputado Paulo Sousa para uma declaração de voto, imagino que em nome do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me está a ouvir. Está-me a ouvir? Ok. Pronto. Então, declaração de voto só sobre esta questão. Centra-se, acima de tudo, a posição do Bloco de Esquerda, centra-se até na questão da legitimidade, que ainda há pouco falava da legitimidade de órgãos. Não me parece que seja legitimidade das Assembleias Municipais estarem a pedir à Câmara Municipal que se vá sobrepor àquela que é a competência, quer da DGS, quer do próprio Serviço Nacional de Saúde, que é quem está a cumprir estas orientações do Ministério da Saúde. Segundo, há uma questão que é fundamental por trás disto tudo, é que estarmos a fazer análises para uma pretensa imunidade dos órgãos municipais e dos seus eleitos, incluindo trabalhadores dos serviços do SAOM e, julgo eu, também todos os trabalhadores pelos vistos da Câmara. Quando já estão N estudos feitos a nível mundial de que há a possibilidade do vírus ser contaminado em segunda fase, ou seja, numa primeira fase apanharam, recuperaram, e a seguir já há casos de novo de terem o vírus, e portanto não me parece que faça qualquer sentido, primeiro, sobrepormos à questão legal, segundo, sobrepormos a uma situação que garantidamente alguém que tem contacto constante, digo eu, em princípio, os serviços sociais da Câmara e muitos outros serviços que possam ter maior probabilidade de contágio e, portanto, não servirá de nada esta proposta que é apresentada pelo CDS. Não julgo que seja um argumento discutido ou que possa ser discutível, que é a questão do custo de cada exame, porque os exames de despistagem são realmente muito caros e, logicamente, por isso talvez seja uma das razões que estão a ser feitos a nível central, portanto, a nível Ministério da Saúde, DGS e SNS, e, portanto, não me parece que seja uma competência para se tirar para cima da Câmara Municipal, tendo em conta todos estes fatores. E, portanto, a posição do Bloco de Esquerda foi de votar contra uma coisa que para nós não faz sentido neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Sousa. Deputado Carlos Lopes, está também inscrito para a bancada do PS. A bancada do PS votou contra a recomendação apresentada pelo CDS-PP por uma questão. Estamos a viver um momento extremamente sensível e que é de extrema delicadeza. Não deve haver substituição de ações de coordenação. E essa coordenação está na Nação e na rede do Serviço Nacional de Saúde. Começar na base da e é natural, mas este é um momento de decisão, um momento de e há uma população que tenta ser associada à nacional que conseguiu levar a produção exponencial das infecções. E acho que se deve ser mantida essa posição. Estamos contra a proposta do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está também escrita, e é a última declaração de voto que tenho registada, a bancada do PSD, deputada Sandra Pereira. Obrigada, Sr. Presidente. O PSD esteve exatamente não estarmos certos de que estes testes serológicos, testes para medir a imunidade do grupo, sejam levados a cabo de forma eficiente pela Câmara Municipal. E mais, temos também dúvidas que os destinatários corretos para este tipo de testes pretendem haver, como já disse, a imunidade do grupo, não faz sentido. Temos dúvidas que faça sentido, a nosso ver, o que está aqui proposto, que é os funcionários e os autarcas e os trabalhadores municipais. Julgo que os funcionários autarcas e os municipais que fazem mais do Conselho têm que ser feitos outros tipos de testes depistados em massa, que a propagação da doença, o perigo da propagação da doença é que há um grande casos que são assintomáticos, não os conseguimos identificar, não os conseguimos isolar e não esperar o contágio. E, portanto, a ideia, não temos que ser esta ação mais para conseguir uma fotografia de imunidade de grupo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não restando mais declarações de voto, passamos à votação do documento número 4. O documento número 4 é uma moção apresentada pelo Grupo Municipal do PAN, com o título Contra a ação do Governo relativa à suspensão dos procedimentos da linha circular. Quem vota a favor? Quem se abstém? Sr. Presidente, tenho que ligar o microfone. Quem vota contra? Foi, portanto, rejeitada a moção, com os votos contra do PS, a abstenção do CDS e o voto favorável das restantes bancadas. Declaração de voto. Deputada Lúcia Lemos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu votei favoravelmente esta moção, até depois de discutir no PAOD e outras discussões da Câmara, porque de facto as linha circular e dos efeitos que vai ter aos Odivelas estão muito esclarecidos. Votei favoravelmente porque também considero que o Governo fez, de uma forma antidemocrática, de respeito à lei aprovada pela Assembleia da República. Votei favoravelmente ainda porque, no momento em que o mundo, e nós, em Portugal e aqui em concreto em Odivelas, nos debatemos com uma pandemia que vai precisar para combater os seus efeitos de muitos recursos públicos, se calhar uma das prioridades é fazer uma linha circular para, no fundo, ir de encontro aos interesses de um turismo que demorará muito a voltar a Lisboa. Portanto, é o momento de repensar, mesmo que a opção política fosse essa, é o momento de repensar a aplicação dos recursos públicos, que são de todos os contribuintes. Estas são as razões porque acompanhei esta moção e porque me parece que esta discussão está longe de estar fechada. Disse. Para constar em ata, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho também inscrito a deputada Sandra Pereira, o deputado Luís Santos e o deputado Carlos Lopes. É isto? Bem, a deputada Sandra Pereira tem palavra no caso do PSD. Sr. Presidente, nós votámos a favor por coerência, claramente, porque temos a profunda convicção de que esta decisão é lesiva, é contrária, prejudica os interesses dos cidadãos de Odivelas. Isso temos por absoluto, que é uma má decisão e que, portanto, outro não poderia ser o nosso voto, senão o favorável. Mas mais, Sr. Presidente, mesmo que em termos de substância, se não entenda ou se não esteja tão certo quanto o PSD está nesta matéria, nesta fase, esta decisão, tomada de forma, digamos assim, oportunista, quando a Assembleia da República não reúne, quando os partidos não podem escrutinar o governo, quando isto é uma discussão que todos sabemos que não reúne o consenso, quer dizer, não reúne o consenso à exceção do PS. E, portanto, é uma decisão que revela
a falta de respeito pelo Estado de Direito e, sobretudo, por um órgão como o Parlamento, que representa, que é soberano, que representa todos os portugueses e que o Partido Socialista sempre disse ter um grande respeito pelo órgão do Parlamento. E se por mais não fosse só esta atitude ditatorial de tomar uma decisão contra uma lei que tem uma clara maioria aprovada no Parlamento, faria com que o PSD votasse favoravelmente também. Muito obrigada. Muito obrigado, Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o deputado Luís Santos, bancada do Bloco de Esquerda, também para uma declaração de votos. O documento que acabámos de votar remete-nos para a discussão que aqui temos tido ao longo dos tempos acerca dos projetos de expansão da linha do metropolitano. E se todos concordamos com a expansão para Loures, já não é exatamente igual a posição de todas as bancadas nesta Assembleia no que diz respeito à construção da linha circular e aos impactos que ela terá na vida dos cidadãos que vivem e que se deslocam para Odivelas. E em coerência com todas as posições que assumimos anteriormente, porque ainda hoje não conseguimos entender como é que se vai materializar um compromisso político que foi dito pelo Ministro do Ambiente, mas que não é facilmente entendível e não é facilmente compreensível para os leigos, não é para os técnicos, e portanto enquanto não tivermos essa informação, a nossa posição mantém-se de oposição ao projeto e do corte, seja ele total ou parcial, da ligação direta entre Odivelas e o centro da cidade de Lisboa. A nossa posição dizia em coerência manter-se-á sempre contra isto, mas aquilo que hoje aqui votamos é algo mais grave e é algo que põe em causa até mesmo a democracia. E como nós não estamos aqui para fazer discussões para inglês ver, nós não podemos aceitar de forma alguma que um governo se arroga ao direito de dizer que não cumpre uma lei aprovada pela Assembleia da República e que tente empurrar o ónus do cumprimento dessa lei ou o ónus do seu incumprimento para cima dos deputados que aprovaram a lei. É o Governo da República que está a incumprir uma lei aprovada pelo a Lei do Orçamento de Estado. O Governo decidiu não cumprir a lei que a Assembleia da República aprovou e é sobre isso que versa o documento que aqui hoje votamos. E, portanto, no momento em que um Governo decide incumprir uma lei aprovada pela Assembleia da República, evidentemente a bancada do Bloco de Esquerda só poderia estar de acordo com uma censura a essa ação concreta do Governo, porque é absolutamente desrespeitoso que um Governo não cumpra aquilo que todos os nossos representantes, sejamos de que bancada formos, todos nós elegemos os nossos deputados, eles tomaram uma decisão e o Governo incumpriu-a. E por isso, obviamente, nós condenamos essa ação do Governo e, obviamente, acompanhamos favoravelmente o documento que aqui hoje votamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Lopes, bancada do PS, também para uma declaração de votos. Obrigado, Sr. Presidente. A bancada do PS votou contra esta moção porque entendemos que este documento está revestido de uma intenção de manter apenas o assunto à tona. Objetivamente, claro que o PS está a acompanhar a situação e evoluir a situação e que protege os interesses dos municípios e a sua mobilidade. Este assunto não se restringe apenas às palavras, que eu até chego a dizer, radicais da oposição, que demonstra de alguma maneira a falta de objetividade e a falta de assunto como oposição. Por isso, votamos contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas não existe mais pedidos de declaração de votos. Passamos então à votação do documento número 11, que é apresentado pela bancada da CDU em voto de saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Documento Documento número 11. Todos os pontos intermédios ficam no ponto 7, penso não me ter enganado. Portanto, passamos diretamente para a votação do ponto número 11, que é então o voto de saudação proposto pela CDU para saudar 25 de Abril e 1º de Maio. Quem vota a favor? Quem se Quem se abstém? Quem vota Quem vota contra? Foi, Foi, portanto, o voto rejeitado, com os votos contra
da bancada do PS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu votei favoravelmente a esta saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Não obstante, hoje a Assembleia Municipal de Odivelas reunida não está a evocar o 25 de Abril, mas isso não quer dizer que os valores e princípios daquele dia não devam aqui ser sempre relembrados. Nunca é demais recordar os militares que fizeram cerca ao longo da noite de 48 anos de fascismo em Portugal. Podemos hoje afirmar que o posto de comando situado na Pontinha foi devolvido à liberdade ao povo português. Não nos iludamos, a liberdade começou naquela madrugada que tantos como Sofia de Melo Brainer esperavam para um dia inteiro e limpo, onde um país, um povo, emergiu da noite do silêncio que caracterizam as ditaduras para livre habitar a substância do tempo, nunca é um dado adquirido. A liberdade é o melhor símbolo de Abril, de um tempo novo, de manhã clara e colorida pelo vermelho dos cravos, que ficaram como símbolo de uma revolução que mudou o nosso país e serviu de exemplo para que outras ditaduras acabassem. O 25 de Abril abriu Portugal ao resto do mundo e o resto do mundo a Portugal, porque até então estávamos orgulhosamente sós. Nesse Portugal de negro vestido pelo luto dos seus jovens mancebos que morriam numa guerra a que chamavam de colonial, mas que pouco ou nada lhes dizia, a pobreza era o destino da maioria dos portugueses. Nesse Portugal cinzento, o analfabetismo era a regra, a escolaridade não era obrigatória e destinava-se sobretudo aos rapazes. O destino das mulheres era serem propriedade primeiro dos pais e depois dos maridos. Claro que sabemos que esse Portugal não era para todos. Havia, como há sempre, uma minoria que gravitava na órbita do poder e a quem o sistema instituído era muito útil, garantindo que a maioria do povo ali se mantinha submisso para assegurar os privilégios e perpetuar o poder. Nesse Portugal, o medo era o caldo em que um povo ficava imerso e paralisado. Medo de ser, medo de pensar, medo de ler, medo de cantar, medo até de falar, veja-se só. Nesse Portugal, aqueles que mesmo com medo ousavam ser, pensar, ler, cantar e falar, pagavam com a vida às mãos de um aparelho repressivo que atuava sempre a bem da nação. Desse Portugal não temos saudades e é por isso que eu votei favoravelmente a moção que foi aqui apresentada, o voto de saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputada. Deputado António Ramos, bancada do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Comemoramos o 25 de Abril e muito bem. Tal como o faremos no dia 1º de Maio, o Dia do Trabalhador. Acontece que não nos revemos na quase totalidade do texto apresentado. Poderá haver alguns... Acontece que não nos revemos na quase totalidade do texto apresentado. Poderá haver alguns excessos, mas possivelmente haverá situações em que a alternativa não existe. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas não registra mais declaração Sandra Pereira, bancada do PSD. Sr. Presidente, já agora, o PSD votou favoravelmente este documento porque o PSD revê no 25 de Abril como o dia que iniciou a instauração do processo democrático em Portugal e, portanto, foi o dia inicial, como dizia a Sofia Melo Brainer, e, portanto, não haveria como nos associarmos ao princípio que é de celebração deste dia, seja pela forma que for, e, sobretudo, este ano, porque se revela um ano em que, devido à pandemia, estamos todos confinados e restritos na nossa liberdade, e se revela, por isso, um ano em que faz mais sentido comemorar o 25 de Abril, exatamente para dar valor a essa liberdade que a alguns tanto custou conquistar. Disse. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à votação do documento número 12. Um voto de pesar entregue pela bancada da CDU pelo falecimento de Sebastião Monteiro Freire. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado o voto por unanimidade. Penso que
Declarações de votos muito específicas, mas creio que não haverá. Tenho um pedido de intervalo da bancada do PAN, mas eu sugeria que fizéssemos um minuto de silêncio, como é tradicional, havendo votos do pesar, antes de terminar o PAOT. Qualquer um tenha nenhum pedido para o silêncio. Sr. Presidente, era só para perceber se podemos intervalo no fim do PAOD, depois do minuto de silêncio. É porque eu ainda tenho no PAOD ainda. Eu sugiro então que se quer David que intervenha. Muito bem. Se o PAN estiver de acordo, foi quem pediu o intervalo. Ok, muito bem. Paulo Lemos tem a palavra. Muito obrigada. Nem de propósito, na sequência do que acabámos de votar sobre o 25 de Abril, a verdade é que desse Portugal não temos saudades e todos queremos impedir que regresse, mas não podemos ficar-nos por meras e bonitas proclamações teóricas e por isso mesmo serão inquestionáveis. Se há um tempo que para todos devemos evocar Abril, é este tempo em que estamos mergulhados no medo de uma pandemia. Se há um tempo em que todos devemos concretizar os valores de Abril, é este, em que a política e os políticos, como eu já hoje aqui disse, estão a ser postos à prova e merecem o nosso apreço, mas devem exercer os seus mandatos por inteiro, sem reservas ou desculpas. Se há um tempo em que importa refletir sobre a qualidade da nossa democracia, passados 46 anos depois de Abril, é este. O exercício do poder, se não for balizado por princípios universais, facilmente poderá degenerar em exercício abusivo. Deste modo, a democracia não pode nem deve estar à mercê de uma qualquer maioria política conjuntural, ainda que decorrente de um ato eleitoral democrático. O poder local democrático é, sem dúvida, uma das maiores conquistas de Abril, mas será tanto mais democrático quanto melhor for o desempenho das oposições. É neste contexto que o papel das oposições é fundamental, pois as derivas autoritárias do poder, disfarçadas de pele democrática, podem acontecer a qualquer nível do poder, central, local, micro, macro, médio, na Europa, no mundo, em Portugal e até em Odivelas. Basta haver oportunidade. A democracia não pode existir sob tutela, nem a liberdade ser exercida sob condição. Quando assim é, não estamos no Portugal de Abril. A democracia não tem donos, nem Abril é de ninguém, é de todos nós. Se os capitães de Abril tivessem medo ou fossem meros defensores das regras instituídas, o 25 de Abril não teria acontecido. Para que hoje possamos viver em liberdade, muitos homens e mulheres deram a própria vida. Por isso, a melhor homenagem que lhes podemos fazer é celebrar o 25 de Abril e exercer a liberdade sem medo. Liberdade e medo não são termos da mesma equação. Medo pertence ao passado, liberdade é Abril, presente e futuro. É por isso que quero elogiar a Assembleia que evocou o 25 de Abril, não sem polémica, é claro, porque os que defendiam um Portugal desigual e discriminatório aproveitam sempre para tentar silenciar quem saúda ou quer saudar o 25 de Abril. Impor o silêncio, impedir a liberdade de expressão dos representantes dos eleitores, tentar calar os que querem evocar Abril, não é a ação dos verdadeiros democratas, quando muito será dos pseudo-democratas, que ao abrigo de falsos argumentos aproveitam para menorizar o 25 de Abril e tudo o que ele representa. É claro que me refiro à Assembleia da República, que evocou o 25 de Abril, apesar de toda a polémica, porque esta, onde nós estamos hoje, a Assembleia Municipal de Odivelas, não evocou ainda Abril este ano, nem comemorou os seus 46 anos, lapso que deve ser corrigido. A liberdade passará por aqui também quando evocarmos Abril. Sr. Presidente, vou dar entrada na mesa do e-mail com requerimento a Vossa Excelência para que na próxima Assembleia de maio, não sei se há de ser ordinária, se extraordinária, seja colocado um ponto na ordem de trabalhos para se celebrar os 46 anos de Abril nesta Assembleia Municipal e aproveitar também para celebrar o 1º de maio. Falo-lhe chegar por mail. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso então que estamos em condições de dar terminado ao OT, temos um pedido individual da bancada do PAN, 5 minutos. 2 minutos? 10 minutos, ok. Faremos um minuto de silêncio para terminar ao OT.